Boa tarde, senhores. Queria falar mais uma vez sobre evolução com os senhores e, como vocês perceberam pelo título, eu vou usar de ilustração a suposta evolução do coração, né? Um exemplo hipotético. Não para explicar exatamente como os evolucionistas explicam o surgimento do coração, mas para dar uma ideia geral de como esse processo teria se dado, entendeu? E eu quero com isso que os senhores entendam as implicações, as pressuposições que estão envolvidas nesse tipo de pensamento. Porque eu vejo tanta gente, os keyboard warriors, né? Esse pessoal que fica aí na internet defendendo a evolução, chamando qualquer um que levanta um mínimo questionamento do processo evolutivo, de mongoloide, pseudocientista, etc. Mas eles mesmos sequer compreendem as implicações filosóficas do que eles estão defendendo, correto? A maioria dessas pessoas jamais passou mais do que 15 minutos pensando sobre evolução, mesmo os que estudaram simplesmente foram alimentados com essa narrativa e nunca pararam para pensar um pouco mais profundamente no que eles verdadeiramente estão dizendo. Então, esse aqui é o meu desenho maravilhoso de um coração, espero que esteja visível aí. Essa câmera do computador é muito ruim, o foco dela e fica mudando, mas eu quero que os senhores tentem, agora nesse momento, descrever um coração sem mencionar a função desse coração, né? Se eu te perguntar o que é um coração, como é que você vai me responder? Você vai me dizer que é um órgão que bombeia sangue para o corpo e oxigênio, etc. Você vai sempre dar uma razão funcional na descrição daquele coração, correto? Entenda então que se você tentar simplesmente reduzir o coração às suas partes, né, você tentar explicar do ponto de vista molecular, dizer que o coração, descrever as fibras, etc., você não vai conseguir explicar o que o coração é. Porque não é do que ele é feito que importa, mas sim como aqueles materiais estão organizados de forma a produzir um tal efeito, não é? Ele tem um telos, ele tem uma teleologia, uma tendência, um fim, um propósito de produzir um efeito que é o bombeamento do sangue e as funções secundárias ali, não é? Então, para Aristóteles, São Tomás de Aquino, etc., não é? O ser vivo ele é uma substância, ele existe, ele não é predicado de nada, ele tem uma essência, ele tem uma natureza e ele tem partes, e essas partes estão orientadas para um fim, não é? E o fim dessas partes é o bem do organismo como um todo, né? O coração existe para bombear sangue, não é? Para o meu bem enquanto criatura, correto? Ele é uma parte integral da minha substância. Agora, o evolucionista, como bom cartesiano, né, como bom newtoniano que ele elimina esse aspecto de propósito, de causa final, porque ele é um filho do iluminismo, não é? Então, tudo são processos mecânicos. A única causa aristotélica que sobra é a causa material e também a causa eficiente, não é? Tudo é átomos sendo movidos para lá e para cá por forças. Então, não há espaço para propósito e para função na natureza, de acordo com o darwinista. Mas até o melhor dos darwinistas vai usar linguagem teleológica para explicar um coração ou qualquer coisa biológica, porque é impossível, eu desafio qualquer pessoa agora a ter uma conversa coerente ou escrever um artigo científico evolutivo, descrevendo enzimas, órgãos, o que quer que seja, relações entre seres, sem utilizar a linguagem teleológica. Descreva uma predação de um guepardo em cima de um antílope sem usar a linguagem teleológica. É impossível, correto? Então, mas entendam que para o darwinista, teleologia é uma ilusão. Não há propósito, as coisas não tendem a um certo efeito. Isso é apenas um produto da sua mente, é uma ilusão. Tanto que o próprio Richard Dawkins, que nós sabemos não é lá dos mais brilhantes filósofos, ele admite que a natureza tem uma aparência de design, não é? Então, para o evolucionista, nós vivemos em uma constante ilusão. O coração não serve para bombear sangue, né?
Então, o que é o coração para um evolucionista? O coração é o... Não posso nem dizer que é o final, porque não é. É uma parte atual de um processo contínuo, cego, que tem acontecido desde os primórdios. Entenda que para o evolucionista ele não acredita que existam verdadeiras substâncias, né? Tudo está em constante mudança, tudo é um processo, né? Estamos de volta a Heráclitos, lá na Grécia Antiga. Tudo continuamente muda, não há identidade. Então o evolucionista ele tem que explicar o que a gente fala de explain away, né? É jogar para o lado a função óbvia e clara do coração, que qualquer sujeito que olhar para um coração consegue entender para que ele serve. Nós fazemos isso desde sempre. Veja que não precisamos de explicações históricas, não precisamos saber de onde veio o coração para saber como ele funciona. Então, o evolucionista vai dar uma explicação histórica para esse coração. Ele vai dizer que no passado, tal coisa aumentou a capacidade reprodutiva de sobrevivência do ser, aí aquilo passou para frente, porque né, que isso é a seleção, é aumentar a reprodução, ou a sobrevivência e indiretamente a reprodução. E ele vai acabar gerando um regresso infinito. Porque você perguntar para ele qual a origem do coração, por que ele faz o que ele faz? Ah, porque no passado uma estrutura anterior gerou, ela dava uma vantagem reprodutiva. Tá, mas e aquela? Ah, ela evoluiu de um não sei o que dava. E aquela? Ah, ela evoluiu, evoluiu, até você chegar no princípio dos tempos, onde só havia matéria inorgânica e a origem da vida. E aí ele vai te jogar o problema para o químico e dizer que ele não tem nada a ver com a origem da vida e que isso não é problema da evolução nem da biologia. Ou seja, ele não explica nada, ele não tem causa, ele joga o problema para trás, ok? Então, entendam que aquele moto do Dobzhansky que nós, biólogos, aprendemos na universidade, que é enfiar na nossa cabeça, que nada faz sentido na biologia, senão à luz da evolução, é uma mentira, é uma profissão de credo ilógica que não faz sentido nenhum. Eu não preciso saber, ainda que a evolução fosse verdadeira, eu não preciso saber a origem histórica do coração, o processo que o gerou, para descrevê-lo. Pelo contrário, eu não vou conseguir descrevê-lo com essas explicações históricas, né? Eu posso saber zero de evolução e eu sei o que é um coração, para que ele serve. Tá? Então tá aí. Infinito regresso é o primeiro problema. Então, como é que o evolucionista vai explicar então esse coração? Como eu falei, ele vai dizer que lá nos primórdios, não sei se você consegue ver aqui, existia alguma coisa que, de novo, ele não vai ser capaz de explicar, ele vai jogar para outra coisa anterior e assim por diante, mas ele vai dizer que existe um proto-coração, ou um proto-sistema circulatório. Eu botei aqui, se não estiver dando para ver, eu boto em preto, né, sei lá, um sistema circulatório simplista. Vamos esquecer como é que essa coisa aí surgiu. Aí ele vai dizer que por pequenas mudanças ao longo do tempo, você vai chegar até um coração. Não necessariamente, mas aconteceu porque nós temos o coração e nós temos que explicá-lo de alguma forma. Algumas pessoas fariam a proposição que, na verdade, de uma coisa proto, sei lá, um sistema circulatório primitivo, você consegue evoluir um coração de uma vez só. Não é? Esquece um coração de 4 cavidades aqui, isso é muito complicado. Imagina o coração mais simples possível, sei lá, um coração de anfíbio, de peixe, quer que seja. Então, se você acha isso absurdo, que por um processo de alteração, de mudança, você consiga brotar um coração a partir de quase do nada, eu também acho. E acho que a vasta maioria dos naturalistas também acha. Mas isso já foi proposto, tá? Você tinha a escola chamada mutacionista no começo do século XX, que propunham que as mutações, baseadas naqueles estudos lá com Drosophila, que eles jogavam radiação e o bicho apareceu com a perna no lugar da antena, etc., que a evolução podia proceder a longos saltos, que foi conhecido também como saltacionismo. E hoje essa doutrina, porque tudo na biologia moderna e na ciência de maneira geral, ela é praticamente uma reciclagem de conceitos antigos, essa ideia mutacionista está nascendo de novo dentro da escola do Evil Devil, que é a evolução e desenvolvimento.
que seria então algumas mutações ali na base do sistema de, por exemplo, genes ROX, genes que controlam grande parte do desenvolvimento do embrião. Se houver uma mutação ali, vai alterar todo o processo de desenvolvimento e gerar uma nova estrutura assim, com poucas mutações. Né? Mas para a maioria dos evolucionistas, essa ideia de proto pulando para algo complexo de uma vez só é absurda. E era para Darwin também. Então, como é que esse sujeito, Darwin e seus amigos, eles vão eliminar esse problema? Ele vai dizer que não. O que você tem são mudanças graduais, minúsculas, que vão acontecendo ao longo do tempo e esse coração é o final do processo, não é? Então você vai dividir essa linha do tempo aí em, sei lá, quase um infinito número de mudanças até você chegar no coração, ok? Só que nós aí entramos em outros grandes problemas. Primeiro, não há evidência nenhuma, isso eu vou fazer uma asserção, fica para outro vídeo, não há evidência nenhuma que a causa da mudança, que para o evolucionista é a única forma de gerar nova variabilidade, é a mutação, não há outro mecanismo. Eu digo nova, não rearranjo como recombinação, etc. Eu digo algo novo que não existia antes, é a mutação, é o único mecanismo. Não há evidência que mutação consegue criar nenhuma função nova. Você vai citar, você pergunta para o evolucionista, me dê um exemplo de mutação criando nova função. Ele vai sempre te dar antibiótico e outra bobagem. Quando você vai estudar a fundo, você vai ver que não há uma criação de função. Você tem uma vantagem em algumas circunstâncias que se dá por um processo de quebra. A mutação ela quebra alguma coisa, há uma perda intrínseca de algo, é algo intrinsecamente ruim, mas aquela perda comparado, por exemplo, no caso do antibiótico, no caso você, por exemplo, pode quebrar alguma coisa na parede celular da bactéria que impede o antibiótico de entrar, ainda assim é uma quebra, vai ter uma diminuição do fitness, por assim dizer, da bactéria, em termos dela mesma, mas aquela perda ela é menos pior, por assim dizer, do que morrer pelo antibiótico, entendeu? Só que um processo de quebra ele não pode ser utilizado para explicar a origem de um órgão complexo, entendeu? Então você tem esse primeiro problema. Não há evidência que mutação cria absolutamente nada, nem uma micro coisa. O que ela faz são variações acidentais. Né? Você pode ter um espessamento de algo que já existe, tamanho, diminuição, essas categorias acidentais aí do ser que podem sim variar, né? Coloração, mais intensa ou menos intensa, etc. Quantidade, enfim. Então tá aí o primeiro problema. O mecanismo de criação não cria porcaria nenhuma. Mas vamos supor, vamos fingir, para ajudar o evolucionista, que a mutação consegue sim criar pequenas coisas, gerar pequenas vantagens. Você tem um problema de que, ainda que ela fosse capaz de fazer isso, o processo evolutivo ele não tem fim, ele não tem direção. Não há um coração para ser alcançado no final do processo. Porque a mutação ela é cega, ela é um erro, não é? Ela é um erro de replicação do DNA, que vai gerar alterações na proteína. É isso. Né? Como eu disse, em 99,99999% dos casos ele vai destruir a função da proteína. Algumas vezes é uma mutação neutra, a proteína não perde a função, etc. Mas a alteração da função, ainda que ela exista hipoteticamente, ela é cega. A mutação ela não sabe como ela deve proceder para chegar mais próximo de um coração. Não há fim. Então, você tem, primeiro, acreditar que o primeiro passo mutacional ele gerou alguma adaptação, não é? Ele foi positivo para o organismo de alguma forma. Segundo, você tem que pressupor que aquele organismo que teve a mutação ele vai sobreviver, porque não é garantia nenhuma. Pode ser que, se ele tivesse vivido, ele teria uma vantagem reprodutiva em relação aos seus companheiros, mas pode ser que ele morra no útero, porque a mãe dele foi predada por uma raposa e aquela mutação se perde por deriva, por estocasticidade, por fatores, né, qualquer. Então você tem que acreditar que cada passo mutacional desse, que nós já sabemos não faz nada, cada passo dele é adaptativo, é selecionado, não se perde, né, no processo, e que por alguma razão eles são acumulativos e geram um coração, sem ter o coração como fim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Porque entendo que não existe 10% de um coração. Isso é um erro de identidade. Ou é um coração, ele existe, ou ele não existe. Então o que seria um pedaço de coração que foi selecionado? Primeiro que essa pergunta ela não faz sentido. Porque para você falar que existe um pedaço de um coração, ou um quase coração, além de ser uma falha de identidade, presume-se que você está tentando chegar a um coração. Você já tem na sua mente, ou no caso a natureza teria já projetado o fim que ela quer alcançar, e aí eu posso dizer, eu tenho 10% de um coração. Né? Eu construí 10% de um carro que eu já tenho planejado. Né? Mas aí a natureza seria um artefato de uma mente que está projetando usando a mutação. O que não é o que o evolucionista está dizendo para você. Então entenda que cada passo desse é um milagre. Porque a mutação ela já é raríssima. Para ser benéfica, ainda mais rara. Né? Porque o corpo tem milhares, vamos dizer, várias maneiras de corrigir a mutação, porque ela é um erro. Tá? Então é extremamente difícil de acontecer. Você tem que supor, então, que essa mutação ela vai ser benéfica, que ela vai passar e que cada passo mutacional vai chegar cada vez mais próximo de um coração que não existe e que não é planejado. Tá? É isso que eles estão pedindo para você acreditar. Então, efetivamente, se você prestar atenção, se você ler Darwin, o que Darwin fez foi tirar o intelecto divino, que ao criar os seres, né, ele cria a substância com um fim, a substância é ordenada para um certo fim. Darwin rejeita isso e ele transfere essa antievidência, essa direcionalidade do intelecto divino, ele joga para a natureza. Ele pega a seleção que nós humanos fazemos, por exemplo, em relação a um cachorro, que nós temos intelecto, nós temos um propósito quando a gente seleciona tais coisas, né? E ele pega aquilo, faz uma analogia para a natureza e acaba jogando intencionalidade para a natureza. A seleção ela pega as mutações que são benéficas, como se a própria natureza tivesse o fim, no caso aqui o coração, né? E fosse selecionando as melhores mutações para formar um coração. Porque ainda que você assuma que essas mutações sejam benéficas, ela pode te levar para cá, para lá, porque não há fim. Não é? É o que o evolucionista vai chamar de pico adaptativo. Ele está projetando um fim, um pico adaptativo imaginário que não existe na natureza. E assim vai. Então entendam que essa explicação evolucionista, além de incoerente, ela propõe uma série de milagres coordenados para gerar o milagre final, que é o coração. Então, para o evolucionista, o coração não tem uma função de bombear sangue. Ele é o final de um processo cego que em cada momento era benéfico para o organismo e, por sorte, gerou essa estrutura não planejada que aparenta ter a função de bombear sangue, mas é meramente um processo, que vai continuar, inclusive, vai saber o que isso aqui vai virar no futuro. Então, para o evolucionista, isso aqui é o que nós chamamos filosoficamente de um arranjo acidental. Ele tem aparência, o coração tem aparência de ter uma função, mas ele é um aglomerado de matéria que se agrupou por acaso e necessidade ao longo do tempo, sem um fim em mente. Então, você entendeu? Então, quando o evolucionista der essas explicações, é isso que ele está querendo dizer. Então, quando você ouvir um evolucionista falando de função, tal coisa é para tal coisa, evoluiu para... Eu já vejo isso, pode ler qualquer artigo evolutivo. Ele vai dar um direcionamento, uma intencionalidade, seja à estrutura, que ele nega que tenha, ou ao processo evolutivo, vai dizer, a asa evoluiu para o voo. Peraí, como assim para o voo? Você está dizendo que então a evolução ela tem direção, ela tem um fim? Aí vai dizer, não, é só uma maneira de expressar, porque o ser humano ele pensa dessa forma ilusória, né? A gente a evolução fez a gente pensar de forma teleológica. E assim vai. E as explicações elas são sempre assim, ad hoc. Então, o que você prefere aceitar? Que o coração ele tem um telos,
que ele é uma parte integral de uma substância, no caso aqui, o coração de mamífero. Ele serve um propósito, de um propósito maior, integral, que é o ser, ou que ele é um aglomerado de átomos, ou qualquer, até onde seu reducionismo quiser te levar, um aglomerado de moléculas, ou aglomerado de genes, que você decidir, que ao acaso e por seleção cega surgiu e está aí, e te dá a ilusão de ter um propósito. Então eu desafio, se você acha que eu estou representando errado o processo evolutivo, pede para algum colega seu te explicar como que isso surgiu. Eu tenho certeza que ele vai te falar. Ah, no passado tinha um proto-coração, que aí imagina que um bicho com proto-coração e o outro que não tem proto-coração. É óbvio que o que tem proto-coração ele vai deixar mais descendentes, porque é vantajoso. E aí o proto-coração vai aumentar em frequência na população. Agora imagina que uma mutação ocorre e aí o proto-coração cria mais uma câmara, aí duas câmaras ajuda o ser a bombear sangue mais rápido. Aí ele vai te dando esses cenários hipotéticos, ele vai simplificar o processo, vai te dizer que um salto mutacional é capaz de fazer um proto-coração. Ele não vai te explicar como o primeiro proto-coração veio a existir. Ele vai sempre jogar o problema para trás. Ah, é porque tinha um proto-coração. E aí o proto-coração? Ah, não, é porque tinha um proto-coração. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Isso porque o coração não é só 4 câmaras, um músculo que faz isso não, meu amigo. Se você for dar um zoom no que está acontecendo no coração, o nível de complexidade é gigantesco. Só o marca-passo, quando for explicar como é que o marca-passo funcionava, gerou um prêmio Nobel. Porque você tem canais de cálcio. São coisas assim extraordinárias. Vai vendo, procura no YouTube como funciona o marca-passo. Então isso aqui é uma simplificação. Mesmo que você tivesse como agente inteligente, imagina, a mutação. Você sabe lá, você é um agente inteligente, você fica lá parado, é a sua função, Deus te colocou na natureza lá. Sua função é, toda vez que aparece uma mutação, você seleciona, igual a gente faz com o cachorro, que eu quero um cachorro com cabeça maior, eu pego um cachorro que tem cabeça maior, seleciono ele, etc. Tenta então, eu te dou todo o tempo do mundo, você espera mutações aleatórias aparecerem e você tenta formar um coração selecionando as mutações até chegar no coração. Você consegue imaginar esse cenário? Aparece uma mutação aleatória, eu acho que essa mutação seria benéfica para um potencial futuro coração. Assim, não tem nada a ver com o coração, mas eu acho que ela vai ajudar. Aí você pega essa. Aí essa não, deixa passar. Essa aqui eu acho que ajudaria. Aí você vai fazendo isso, até você chegar no coração. Não é? Mais absurdo que isso, a evolução está dizendo que a natureza cegamente faz isso. Não é? E não só para o coração, para toda a biodiversidade do planeta. E lembre-se que você não tem que só criar um coração. Esse coração ele tem que ser integrado no ser. Então não basta você criar só um coração, você tem que fazer esse coração e todos os órgãos que estão associados a ele coordenadamente evoluir de forma a produzir esse efeito geral. Não é? Por exemplo, se eu tenho um carro e eu quero, de novo, usando o intelecto, se eu quiser desse carro fazer um avião caseiro, não basta eu enfiar 2 asas nele. Eu tenho que alterar todo o carro para colocar as asas para que ele consiga alçar voo, se é que é possível, né? Assumindo que é possível. Então você tem que modificar o ser para receber esse coração que você está introduzindo nesse cenário hipotético. Então não basta nem você só criar o coração. Você tem que mudar o ser inteiro. Então é isso aí que está sendo proposto. Eu tentei explicar de uma forma simples, porque às vezes os evolucionistas se escondem atrás de vários terminhos complexos, mas efetivamente é isso aqui que ele está propondo. Ou o milagre geral de um salto gigante, né, os mutacionistas, alguns pessoal do Evolutionary Development, ou esse gradualismo aí infinitesimal do Darwin, que não adianta nada. Não adianta para você incrementar de tiquim em tiquim, você tem que ter um fim em mente para que você incremente. Mas não há fim. Então o processo evolutivo, ele é como a gente chama de random walk. Né? Ele não tem direção. Mas, milagrosamente, toda a biodiversidade da Terra foi gerada aí por esse processo. Então é isso.
eu deixo para você definir se a evolução consegue construir um coração ou não. Né? Se você acha, mais uma vez, que a minha explicação foi porca, por favor, coloque aí nos comentários, explique para nós, estúpidos religiosos, como é que a evolução funciona e me corrija, por favor, porque eu sou extremamente ignorante no assunto. Né? Então, fiquem com Deus e faremos muito mais vídeos. Esse é só mais um de muitos que virão. Ok? Um abraço.